Na sua opinião, qual é a diferença entre religião, direito e moral? O direito, eu acho que ele vai estar induzindo as leis que a gente tem nas constituições. A moral, eu acredito que está mais influenciando a sociedade como um todo. Eu acredito que a religião está muito ligada à própria moral. Comparando o direito como instrumento que o Estado utiliza para a concretização de suas funções, vemos que ele se diferencia das outras normas sociais, porque as normas do direito geralmente são escritas. Por outro lado, elas são chamadas de normas jurídicas. Isso porque elas têm certa coercibilidade. Coercibilidade quer dizer que o não cumprimento dessas normas gera uma sanção, ou seja, uma ação coercitiva. Enquanto isso, as normas morais e religiosas são diferentes. Isso porque a sua violação implica em uma reprovação social, o que é mais ou menos importante dependendo da sua cultura. Nesse contexto, é importante frisar que o direito é uma ordem social baseada em instituições legais por autoridades legais competentes. Ele impõe sanções legais e também condutas que devem ser seguidas. A religião geralmente consiste em um sistema de práticas e costumes ligados ao divino. Suas punições podem incluir coisas espirituais, como, por exemplo, a condenação após a morte. Sua maior autoridade são os livros divinos ou até mesmo os líderes espirituais, não podendo ser garantido que irá atingir todos os seres da comunidade. Para finalizar, a moral se distingue das outras duas que anteriormente citamos. Isso porque ela geralmente é baseada em crenças e convicções pessoais, ou seja, ela determina os comportamentos que são certos ou errados pela sua própria consciência, não podendo assim abranger todos os indivíduos. No seu ponto de vista, o que influencia mais a sociedade? O direito, a moral ou a religião? Acredito que a sociedade, por exemplo, brasileira, a moral e a religião seja mais forte, né? Eu acho que as três, mas a religião acho que influencia muito também. Na nossa religião, tudo que a gente faz, começa tudo dentro da religião. Respondendo a questão do último vídeo, nós não podemos determinar qual ordem social apresenta o maior poder de coerção, já que elas atuam de maneiras diferentes e em localidades diferentes. Porém, nós conseguimos caracterizar cada uma dessas ordens sociais. O direito, por exemplo, ele possui sanções imanentes e organizadas, ou seja, são sanções aplicadas pelas autoridades judiciais e de forma previamente estabelecidas. Já a moral, ela também é imanente, ou seja, os seres humanos aplicam as sanções, porém não é previamente estabelecidas, já que a moral ela possui uma base de valores relativos. Por fim, nós temos a moral religiosa, que vai regular o comportamento humano por meio de sanções transcendentais e por meio da coação psíquica, que assim como na moral religiosa, as outras ordens sociais também possuem. A moral religiosa ela está extremamente presente na sociedade brasileira, reforçando o comportamento e as qualidades devidas de fiéis de determinadas religiões. Você se sente mais intimidada em ferir alguém porque você pode ser preso ou porque você vai receber punições de Deus? A parte de Deus seria uma coisa mais comigo, assim, uma questão moral, não que eu ia me sentir com relação ao que eu tô fazendo. Eu também pensaria em ser presa, assim. Os dois. No meu caso é os dois, que eu sou cristã e também sou cidadã. Então eu tenho medo das duas penas. As funções imanentes são influenciadas por normas culturais e tradicionais de uma determinada sociedade e são enraizadas por meio de seus valores morais. Elas são aplicadas muitas vezes por ostracismo, pressões sociais e regras não escritas. Portanto, essas funções não dependem necessariamente de uma autoridade religiosa. Por outro lado, as funções transcendentais dependem sim de uma crença religiosa e possuem valores que transcendem o âmbito terreno. Por exemplo, na Idade Média, a Igreja Católica ela tinha um intenso poder coercitivo através dessas sanções transcendentais. O controle eclesiástico, feito através da moral cristã, ditava a vida das pessoas, influenciava seus comportamentos, suas instituições e até suas regulamentações sociais. Mas enfim, com o passar dos anos, com o advento da modernidade, houve uma tendência à secularização e à separação das esferas transcendentais e seculares. Bom, em várias áreas do mundo, houve um declínio da influência religiosa, já que, com o progresso e o desenvolvimento das sociedades, elas se tornaram mais diversas e pluralistas em termos de crenças religiosas. Além disso, várias crenças religiosas evoluíram e se tornaram mais flexíveis e liberais nas suas interpretações, se tornando menos punitivas e mais voltadas para o comportamento ético em si. À medida que as normas culturais e sociais de uma sociedade mudam, as funções imanentes também mudam, também se adaptam para refletir essa mudança. Dessa forma, o que era socialmente aceitável antigamente, provavelmente não é agora. Também, em várias sociedades, as funções imanentes elas foram legalizadas e institucionalizadas por procedimentos legais e governamentais. Ou seja, essas normas culturais elas foram incorporadas às leis, o que molda totalmente a natureza dessas sanções e a sociedade contemporânea em si. De que maneira o direito como ordem coativa influencia o comportamento dos indivíduos na sociedade? Existem coisas objetivamente certas e erradas. Então, para a pessoa tomar decisões, ela precisa de estímulos corretos para isso. Então, o direito cria estímulos negativos para as pessoas seguirem as coisas racionais. Então, o direito, ele oprime as pessoas para elas não precisarem pensar. O direito, ele aplica sanções a determinadas ações. Ou seja, ele obriga pessoas a agirem de um modo que elas não necessariamente agiriam se não tivessem consequências para determinados atos. É possível citar diversos mecanismos e instituições que atuam na correção da conduta humana. O primeiro é o poder legislativo, que atua na criação das leis a serem seguidas pela sociedade. Além disso, é possível citar também as penas e sanções legais. Essas são mecanismos coercitivos que atuam para dissuadir comportamentos indesejados. Por fim, é possível citar as instituições penitenciárias, que são responsáveis pela imposição das penas de prisão e também por um programa de reabilitação. Dessa forma, é possível perceber que todos esses mecanismos e instituições atuam juntos pela correção da conduta humana na sociedade. De que forma o direito garante que as ordens coercitivas irão realmente influenciar no comportamento e na conduta humana? A função de controle social ocorre de diversas maneiras, e uma delas é o incentivo a ações desejáveis, ou seja, colocar na consciência do sujeito que aquilo é uma ação, um valor que deveria ser feito. É necessário entender que a maior parte do controle social ocorre de maneira interna, ou seja, o indivíduo sabendo das possíveis sanções de cumprir ao contrário daquilo, ele se adequa aos requisitos sociais.
As raízes da autodisciplina do sujeito não se encontram com a própria vontade do indivíduo, mas sim no condicionamento ao qual eles estão atrelados pelo meio social. Outra forma de controle social é o desencorajamento da manifestação de condutas indesejáveis. É feita pela exclusão do indivíduo da sociedade. O controle externo se manifesta principalmente através da atuação dos outros com o objetivo de restaurar a ordem. É importante citar que ele só aparece quando o controle interno falha.